Professor Edivaldo, tudo bem? Vamos ativar aqui seu áudio. Ok. Me Ativado? ouve bem, professor? Ouço Me ouve bem? Tudo Também bem. te escuto muito bem. João, tchau, meu filho. Tchau. Gostaria aqui de realizar uma saudação inicial, informar, professor Edivaldo, que nossos colegas, né, latino-americanos também se encontram presentes aqui, professor Joel, professor Gustavo, professor Ricardo, né? Nesse exato momento, nós iniciamos, né, o seminário internacional da FATEC, no qual vai deliberar sobre o constitucionalismo na América Latina. E, nesse exato momento, eu gostaria, e aí eu digo, né, tão somente para fins de formalidade, porque falar do professor Edivaldo, né, na verdade, dispensa maiores comentários, mas gostaria de, além de agradecer, professor, a sua presença, e registrar o quanto este momento é importante, não só para os discentes, para a comunidade jurídica, para os docentes que estão presentes aqui, né? Para todo o público de Alagoinhas também, porque o professor Edivaldo, que é uma fonte de inspiração não somente na área jurídica, mas por toda a sua história de vida, por todas as suas conquistas, desafios e todas as vitórias que obteve, né, com todo o êxito possível, né? Então, o professor Edivaldo, que passeia para além, né, da área jurídica, né? O professor Edivaldo, que tem uma presença muito marcante no executivo, tendo em vista que já foi prefeito, já foi vice-prefeito, hoje é vereador. Professor Edivaldo também, que tem a sua contribuição no Poder Legislativo, pela sua participação direta e seu contributo na Assembleia Constituinte, né? Professor Edivaldo, que ainda referente ao Poder Judiciário, né, recebeu um convite para ser ministro do STF, né? E não se tornou ministro do STF em razão do limite de idade estabelecido na Constituição Federal. Então, tão somente por isso, o professor Edivaldo não deu um enorme contributo ao STF, inclusive, que é o tema que será tratado por ele hoje, né? Além disso, né, professor Edivaldo, que por mérito, né, após a aprovação desses dois concursos aí, que é livre docente da USP, né? O professor Edivaldo também, que é professor do estrito senso da Universidade Federal da Bahia, inclusive, professor, assistir, porque eu acompanho, né? Assisti a sua palestra hoje pela manhã da UFBA, e eu digo que a sua participação hoje aqui é tão enriquecedora, porque ao vê-lo falar hoje pela manhã da UFBA, e sua trajetória, e a demonstração exatamente de todo o zelo, né, na área acadêmica que o senhor mantém vivo, né, muito pujante, né, e isso ficou muito perceptível. Tá? Então, também congratulo por isso, né? E a UFBA, em toda a sua comunidade docente e discente, ganha muito com isso também, né? Além disso, professor, queria também deixar registrado aqui
que o senhor, para mim, é uma fonte de inspiração e eu tive o privilégio de, em um seminário realizado pela Universidade Católica, né, conforme até nós conversamos recentemente, de dividir esta mesa contigo naquele momento, né, de palestras, e fui agraciado por a sua palestra naquele dia, né? Dias após, coincidentemente, estava no lançamento de um livro seu, que lhe digo, hoje, é um livro referência da tese de doutorado da UFBA que eu estou realizando, sob a orientação do professor João Glicério, que é o livro, exatamente, né, os reflexos jurídicos da atuação do Estado no domínio econômico, né, que é um livro referência para mim, porque estou tratando do direito fundamental ao desenvolvimento, e este livro, né, me serve como um grande contributo, uma grande fonte, para o desenvolvimento exatamente da tese, né? Além de toda a minha atração e atuação no segmento também tributário, na área tributária, e também não poderia deixar de ter comigo, né, os seus livros da área tributária, né? Ou seja, que me acompanham de fato, né, na minha trajetória do dia a dia das aulas, né? Então, professor Edivaldo, vos digo aqui que, em razão de um outro livro seu, que é o de Jurisdição Constitucional, foi que surgiu a ideia de realizar esse convite para a sua participação, né, nesse seminário internacional que versa sobre o constitucionalismo na América Latina. Então, professor Edivaldo, nesse momento, eu lhe passo a palavra e agradeço profundamente a sua participação aqui hoje. Primeiro, lhe agradecer essas suas palavras, mas tirar aqui da estante e lhe mostrar um outro que, se você não tiver, já lhe mando imediatamente. Tem esse? Sim, tenho. Tem esse daqui? Tenho. Só destaquei só esses dois aqui que eu trouxe. Ah, perfeito. Se tem, senão eu lhe mandaria, com certeza. Mas fico muito grato. Um preito de homenagem a você e de agradecimento por tantas palavras elogiosas, mas lhe dizer que estou muito satisfeito em atender seu convite para que estejamos nessa conversa, nesses poucos minutos, ao lado de professores estrangeiros, aos quais eu cumprimento a todos já nominados, e para evitar que o atraso do meu ingresso no seminário sacrifique o que eu tenha de dizer. Eu, como você se lembra, escolhi esse tema, né? O Supremo Tribunal Federal na jurisdição constitucional comparada. É um tema também, de certo modo, educativo, porque o país está vivendo um momento difícil de desrespeito à nossa Suprema Corte por uma confusão conceitual lamentável. É preciso que nós, portanto, ponhamos a Suprema Corte no lugar que ela tem de estar do ponto de vista institucional, independentemente da composição. Imagine que eu, com méritos ou sem méritos, fui convidado para participar da Suprema Corte. Imagine também, repito a expressão, como seria. Eu seria considerado, no mesmo sentido dos aplausos de quem me convidou, ou receberia os apupos de quem discordasse das minhas decisões. Qualquer que seja o aplausos ou apupos, não se deve confundir uma instituição da mais alta envergadura, como a Suprema Corte de um país, por falta de conhecimento da sua função. Assim, eu, nesses minutos, deverei falar 4 itens muito rapidamente. O primeiro, que é uma jurisdição constitucional, porque
pode haver quem suponha que jurisdição constitucional é declarar judicialmente a constitucionalidade de uma lei, ou declarar constitucionalmente declarar judicialmente a constitucionalidade de um ato qualquer. Não. Jurisdição constitucional tem uma noção que nós vamos dar já e já. E o segundo ponto que nós vamos, portanto, falar é a jurisdição constitucional comparada. Como é que essa jurisdição funciona em muitos sistemas jurídicos do mundo? E o terceiro é o Supremo Tribunal Federal. Qual é a sua característica como jurisdição constitucional? Por fim, eu vou fazer um comentário do meu apreço pelo Poder Judiciário de modo geral e, sobretudo, pelo Supremo Tribunal Federal. Comecemos, então. Qual é a noção que nós temos de jurisdição constitucional? Se eu pegasse pela palavra, a primeira delas tem uma composição, portanto, justaposta, das palavras latinas juris, dictio, ou seja, dizer o direito. Se eu pegar por aí, a noção é simples. Jurisdição constitucional é dizer o direito constitucional. Mas me salva, sim, essa pequena noção, que é dizer o direito constitucional. E aí, lembraria que a Constituição é um documento normativo estático como outro qualquer. Ela se torna, evidentemente, dinâmica com a Corte que está com a função que eu vou dizer agora qual é. Então, completa a noção de jurisdição constitucional, dizendo que nisto consiste a guarda da Constituição. O que é a guarda da Constituição? É deixá-la incólume de qualquer ataque, porque a Constituição é quem estrutura, do ponto de vista do poder, a sociedade civil, do ponto de vista das relações entre o poder e a sociedade civil, ou seja, entre o poder, sociedade política e a sociedade civil, tudo está na Constituição. O Brasil teve um presidente, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que, quando alguém perguntava alguma coisa, ele tinha um exemplar minúsculo, uma miniatura da Constituição. Naquele tempo podia ser uma miniatura, porque não tinha tantas emendas. E aí ele pegou e disse: deixa eu ver o que é que diz o livrinho. Eu aconselho a todos os brasileiros, aos alunos, aos profissionais, a todos os brasileiros, eu aconselho que pegue o livrinho. Cada vez que tiver uma dúvida, pegue o livrinho. Pois bem, dada essa noção simples de jurisdição constitucional, nós deveremos dizer que há, sobretudo, dois grandes modelos de jurisdição constitucional no mundo. O modelo norte-americano e o modelo europeu. O modelo norte-americano foi inaugurado por Marshall há 2 séculos atrás. 2 séculos atrás. Naquele seu Judicial Review. Marbury versus Madison, fevereiro de 1803. Ali, quem tinha que copiar aquele modelo, copiou. O Brasil copiou. Mas, se foi Marshall quem teve a iniciativa, podemos dizer que o sistema de jurisdição constitucional norte-americano nasceu do ponto de vista pretoriano. A coragem de Marshall. A leitura desse seu julgado é uma lição de democracia, de civismo, de república, até de federação. Portanto, o segundo sistema, o segundo modelo, é o modelo europeu. Como podemos imaginar, enquanto que há 2 séculos saiu o modelo norte-americano, o modelo europeu é nosso contemporâneo, é do século XX. Comecemos por Kelsen, Hans Kelsen, quando fez a Constituição da Áustria e teve o modelo de jurisdição constitucional que terminou sendo tragado
alguns anos depois, ele que era membro da Suprema Corte, portanto, que ele imaginou e criou. O que é que Kelsen imaginou? Que essa Suprema Corte, que é guarda da Constituição, funcionasse como um legislador negativo. Há quem não saiba qual é a significação que Kelsen dá a legislador negativo. Eu me pouparia de ler, mas há uma expressão, uma frase dele que está aqui, e o livro que eu estou à mão é Teoria Geral do Direito e do Estado, de Hans Kelsen. Ele tem uma frase que é muito importante. Ele diz: caso o poder ilimitado de testar a constitucionalidade de leis seja reservado apenas a um órgão, por exemplo, uma Suprema Corte, esse órgão pode estar autorizado, olha só a palavra de Kelsen, a abolir uma lei inconstitucional. Não apenas individualmente, isto é, para o caso concreto. E já aí eu chamo aos que gostam de apupar o Supremo Tribunal Federal, que pode estar precisando, portanto, de um socorro no Supremo Tribunal Federal, e já não vai encontrar, porque tantos apupos que fez não tem nem coragem de bater as suas portas. Como no caso concreto, mas de modo generalizado para todos os casos possíveis. E diz: um tribunal que é competente para abolir leis de modo individual ou geral, estou lendo com aspas de Kelsen, funciona como um legislador negativo. Esse é o conceito de legislador negativo dado pelo próprio autor. Ou seja, ele retira do mundo jurídico a norma que está em incompatibilidade com a Constituição. As cortes após guerra vieram todas calcadas neste modelo kelseniano. É claro que falta falar sobre a nossa, mas daqui a pouco eu digo qual foi a opção que, e aqui não foi criado pretorianamente, mas foi criado por lei, a opção do legislador brasileiro. As cortes de pós-guerra são interessantes, porque cada qual delas, e vamos ver porque agora, quando ingressarmos na jurisdição constitucional comparada, cada uma delas tem um modelo. E então, se cada qual tem um modelo, eu ficaria, às vezes, com água na boca para me lembrar como é o controle de constitucionalidade na França, como é a jurisdição constitucional na França, que diria até que é coisa muito mais recente do que nós estamos agora falando. A Corte Constitucional Alemã, o Tribunal Constitucional Alemão, criado, portanto, com a chamada Lei Fundamental de Bonn, após a Segunda Guerra Mundial, ela tem poderes, e assim se chama de direito supralegal, tem poderes até para discutir a validade das próprias normas constitucionais. E eu não estou falando das normas de emenda, eu estou falando das normas mesmo que a Constituição tem. O Tribunal Constitucional Alemão pode, inclusive, dizer que aquela norma, na hora de ser, portanto, objeto de análise num caso qualquer, ela já não serve mais para aquele caso. E aí eu recordo Bilac Pinto, quando ministro do Supremo Tribunal Federal, em 1971, recordou um trabalho dele que está na Revista Forense de 1941, quando ele dizia que havia novas possibilidades de analisar a inconstitucionalidade das leis, das normas em geral, e falou da chamada inconstitucionalidade material, que é aquela, se os poucos minutos que eu tenho me permitem falar, é aquela que, quando eu pego uma norma, eu não estou preocupado se ela está formalmente de acordo com a pirâmide kelseniana, mas se ela, aplicada no caso concreto, ela transforma, naquele caso, uma norma em inconstitucional.
Eu dou sempre o exemplo do apagão da época do presidente Fernando Henrique, que, numa ação declaratória de constitucionalidade, perguntou ao Supremo, o Supremo respondeu que o seu ato era constitucional. Pronto. Que ato? De cortar o fornecimento de energia elétrica de quantas pessoas no mês que representasse um ano de outro mês passado, fosse até aquele mês passado, do ano passado. E lá, se o consumo foi menor do que o consumo do mês atual, a energia era cortada. Mas era preciso ver se pessoas que estavam, por exemplo, trabalhando com o cumprimento de suas tarefas, se elas podiam ter essa luz, portanto, essa energia cortada. E aí o juiz teria que considerar que, ainda que a norma fosse declarada pelo Supremo Tribunal Federal como constitucional, ao ser, portanto, projetada sobre aquele caso, promovia uma inconstitucionalidade. E Bilac Pinto fez isso em vários julgados, e a Suprema Corte está cheia disso, e é bom que nós revivamos essas histórias para que nós possamos frear o ditador que aparecer desejando ser o dono do mundo. Pois bem, esses modelos nos levam a perguntar: qual é a natureza da jurisdição constitucional? Uma atividade meramente jurídica? Uma atividade política? Há muito tempo que a mocidade fica incomodada com isso. Há mais de 20 anos, eu fui convidado no celebérrimo 11 de agosto, tanto na data quanto no nome que é dado ao centro acadêmico da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, para que eu respondesse essa pergunta. A minha resposta é a de sempre. Na minha opinião, as duas coisas. É uma atividade jurídica, porque toda a lógica, toda a metodologia aplicada, todo o respaldo que está na Constituição é jurídico. E é uma atividade política, porque é um órgão político. É um órgão que os espanhóis chamam de um poder não moderador, como se quis aqui, mas um poder efetivo. Há alguns doutrinadores que entendem que a Suprema Corte, em alguns sistemas, rivaliza em termos de poder com o poder central executivo que seja desempenhado por quem quer que seja desta forma. Portanto, vejam que a minha opinião é que a jurisdição constitucional é caldeada pelas duas características ou pelas duas atividades. O segundo item dessa nossa conversa é: qual é a jurisdição comparada e como se faz comparação no particular? Vejam, se nós fizermos esse estudo de jurisdição constitucional comparada, e eu quero lembrar a todos que há mais de 10 anos, quase 20, eu sou professor do curso de pós-graduação, mestrado e doutorado de uma disciplina denominada Jurisdição Constitucional Comparada e Outros Direitos. Por isso, estou buscando, nessa exposição, esse segundo item, Jurisdição Constitucional Comparada. Quais são os critérios que eu alinhei para demonstrar como se faz esse estudo? Primeiro, uma comparação de direitos se faz através de pesquisa do relacionamento, de semelhanças e diferenças entre ordens jurídicas. Direito comparado não é pegar o artigo tal da Constituição Espanhola, que agora eu fiz referência, e dizer: estou fazendo direito comparado olhando como é a Corte Suprema lá e como é a Corte Suprema no Brasil. Isso não é direito comparado. E já vou chamar a atenção porque é assim. Então, esta comparação de direitos, através dessa pesquisa do relacionamento que nós temos que fazer entre as ordens jurídicas, nos leva a um segundo critério, que é o estudo da pluralidade dos ordenamentos
jurídicos contemporâneos através da análise das diferenças e da... Quer dizer, se tem diferença, tem analogia. E da analogia da estrutura e da disciplina, ambas reconhecidas. O terceiro critério que deveremos levar nesse trabalho de comparação é o estudo da contribuição que os direitos sob comparação dão ao estudo do direito nacional, porque senão não adianta fazer estudo comparado ao direito nacional, considerado na totalidade dos seus diferentes setores. Eu quero que gise bem essa questão dos setores, porque eu já vou passar para um outro item, e aí eu preciso desta noção. Estudo das possibilidades de unificação de sistemas. Então, eu preciso ter uma metodologia para fazer isso. E aí, a metodologia de uma interpretação sistemática, mediante a eleição de um sistema de normas para a investigação comparatista pela abordagem dos diferentes grupos de ordens jurídicas. E como é que eu faço isso? 3 critérios: macrocomparação, microcomparação, mesocomparação. Na macrocomparação, eu estou fazendo, portanto, comparação de sistemas de agrupamentos de famílias de direito. Exemplo, família romano-germânica, família da common law, família dos direitos socialistas, etc. Na microcomparação, eu faço a comparação entre institutos jurídicos afins em ordens jurídicas diferentes. Exemplo, vou estudar a filiação. E a mesocomparação é feita entre ramos inteiros do direito. Exemplo, estudos de direito constitucional comparado, que é o que nós vamos fazer nesse terceiro e penúltimo item. Façamos, então, uma mesocomparação com o nosso Supremo Tribunal Federal. Nascido em 1808, quando a Casa da Suplicação, criado pelo rei, que estava transmigrado com sua família para o Brasil, houve a reunião dos 4 únicos tribunais de relação que nós tínhamos, um deles o da Bahia, o mais antigo das Américas. Criado o Supremo Tribunal Federal assim, não vou, que o tempo não dá, tratar dele em todo o Império, e vou logo para a República. Surgiu na República. Surgindo da República foi pela pena do baiano Rui Barbosa. E o governo provisório, em 1890, logo nos deu o nosso Supremo Tribunal Federal. Na mesocomparação que eu disse que ia fazer entre ramos inteiros do direito e, no caso do direito constitucional, respondo que o nosso tribunal deve ser, nesta comparação, levado à analogia com a Suprema Corte dos Estados Unidos. Diferentemente de lá, porque do que eu conheço da história do direito constitucional norte-americano, somente Marshall, naquele momento, lá em 1803, teve medo do presidente quando ele fez o primeiro caso a que eu fiz referência. Eu não conheço nenhuma rusga entre poderes nos Estados Unidos da América do Norte. Aqui, não. É uma vergonha essa rusga. Vou repetir. É uma vergonha essa rusga. Porque não é nesse período de agora que os novos estão assistindo. Nós já tivemos um marechal, sei lá qual era a sua patente, Floriano Peixoto, que foi um algoz do Supremo Tribunal Federal. E logo no começo, chegou Rui a dizer na tribuna: vamos conceder essa ordem de habeas corpus, porque não importam as baionetas de Floriano que estão lá fora. Os ministros do Supremo devem ter, portanto, espinha dorsal. Portanto, não é a primeira vez que nós temos quem tem arrebenque para querer fazer com que o Supremo Tribunal Federal não se pronuncie com altivez sobre o sentido da Constituição do meu país. Digo até
que nem a Revolução de Março de 64, porque ela o que é que fez? Com a chamada Revolução de Março. Ela apenas, para dar uma satisfação ao mundo, fez um passa-moleque. Transformou os 11 em 16, depois aposentou os 6 que ela não queria e manteve os 11. Errou na conta, porque houve, nesses 11 que permaneceram, um grande sujeito baiano, Aliomar de Andrade Balieiro, que foi presidente da corte e tinha altivez e tinha espinha dorsal. Mas foi nesta Constituição de 1988 que surgiu a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e que eu me permito contar em meio minuto um episódio. Como era que se fazia, portanto, junto ao Supremo Tribunal Federal, pedido de controle de constitucionalidade? Através do Procurador-Geral da República. Se Sua Excelência, que tinha juízo de admissibilidade, não adotasse a representação, como se chamava, não chegava até a mesa do Supremo Tribunal Federal. E o que é que aconteceu? Adalto Lúcio Cardoso, ministro do Supremo Tribunal Federal, sacou a sua toga, jogou em cima da mesa e disse: senhor presidente, eu me aposento, porque não é possível que haja um juízo de admissibilidade que não do próprio Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluindo, eu digo que nós temos alguns controles de constitucionalidade no mundo. Há o controle concentrado, que consiste em uma única corte que tem a função de exercer a jurisdição constitucional. Exemplo clássico, a Alemanha, artigo 100 ou artigo 6 seguintes da Lei Fundamental de Bonn, hoje Constituição da Alemanha. O outro sistema é o sistema difuso, que é o norte-americano e que nós herdamos aqui. É bobagem dizer que há um terceiro, que há um misto, porque não existe. Só há os dois. O que é que acontece? O sistema concentrado é sempre um sistema de preferência de governos que agridem a Constituição. E por que é da preferência? Porque no sistema difuso, os juízes não podem ser controlados. Num país como o nosso, que é um país continental, quem vai controlar o que diz o juiz de Tabocas do Brejo Velho, Água Quente, Água Fria, Santa Maria da Vitória, Muritiba, Cachoeira e tantos outros municípios? Pois bem, por isso mesmo, vou concluindo dizendo que, no caso brasileiro, que é difuso, ele tem dois controles, ou subcontroles: o abstrato e o concreto. O abstrato pelas ações que vão direto para o tribunal competente, por exemplo, a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade para o Supremo, ou as representações, que hoje são também chamadas de Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos tribunais de justiça dos estados, para controle exatamente da constitucionalidade das normas dos estados, das constituições dos estados. E o concreto é incidenter tanto que eu tenho chamado a atenção de que, quando dizem que o Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar a inconstitucionalidade, eu tremo nas bases, porque, no caso concreto, ele deve fazer sim. Meu caro Fagner, eu estou concluindo, mas eu preciso que exatamente uma reunião onde há colegas nossos de outros países. Eu preciso dizer que o Superior Tribunal de Justiça, porque alguns entendem que ele não pode examinar a constitucionalidade da norma, nem incidenter tanto, nós temos uma coisa lamentável: são 2 recursos subindo para as cortes lá em cima. O recurso extraordinário, que vai para o Supremo Tribunal Federal, suscitando a questão constitucional, e o recurso especial, que vai para o STJ. Haja vontade de demorar com a jurisdição para o brasileiro com essa forma. Pois bem, não posso condenar o Supremo Tribunal Federal nessa conclusão. Você que está aí se lembre das grandes decisões dos últimos tempos. Decisões que você aplaudiu. Decisões como aquela que houve
a proibição do nepotismo. Onde está na Constituição explicitamente que não pode haver nepotismo? Em lugar nenhum. Foi uma construção do Supremo Tribunal Federal, que, examinando, portanto, a Constituição em todas as suas características, entendeu que no artigo 37, com aqueles princípios da organização da administração pública, eles eram incompatíveis com o nepotismo. Você que gosta de apupar, e a constitucionalidade das leis municipais, que nós não tínhamos como, só ia pelo caminho do recurso extraordinário, e que, na modalidade fértil de nosso ministro Gilmar Mendes, construiu um caminho para que nós possamos suscitar a inconstitucionalidade de leis municipais. Concluímos lembrando que nós temos o problema das pesquisas de células-tronco, nós temos o problema da união homoafetiva, nós temos o problema do feto anencefálico, nós temos o problema do mensalão, nós temos o problema da criminalização da homofobia e do racismo, etc., etc. Uma corte que tem coragem, portanto, de fazer isso, só merece que concluamos dizendo que eu tenho apreço pelo meu poder judiciário, senhoras e senhores professores estrangeiros que compartilham comigo este momento feliz. Tenho apreço pelo Supremo Tribunal Federal. Não é somente, Fagner, porque eu fui quase ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também porque nós precisamos entender que tivemos na Bahia professores como Hermes Lima, Eduardo Espínola, Adalício Nogueira, Aliomar Balieiro, como eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas não disse porque preciso parar para ouvir os meus colegas. Mas terei oportunidades. Algumas como essas que você me deu e que eu fico extremamente agradecido, Fagner, de dizer por que o brasileiro tem que se orgulhar de, numa democracia, numa república, sobretudo numa federação, que agora o Supremo salvou a federação, quando reconheceu nos estados e municípios a singularidade das reuniões da sociedade civil e que deveriam ser respeitadas nas peculiaridades, portanto, de cada município ou estado, este Supremo Tribunal Federal. Eu vou continuar no meu YouTube, professor Edivaldo Brito, tudo junto. Inscrevam-se. Vou continuar no meu Instagram, professor Edivaldo Brito, tudo junto, acompanhe-me. Eu quero fazer uma corrente dos democratas, dos republicanos, dos federalistas, aplaudindo o Supremo Tribunal Federal do meu país, independentemente de sua composição, mas aplaudindo para, se ele errar, chamá-lo, portanto, às falas. Você é importante para todos esses princípios a que eu me referi da minha Constituição. Guarde a Constituição da República Federativa do Brasil, custe o que custar. Obrigado, Fagner, e obrigado a quantos nos acompanharam. Professor Edivaldo Brito, que honra. Queria lhe parabenizar pela sua brilhante palestra, né? E uma palestra que nos alcança em todos os sentidos, né? Vai muito além de ser impecável no sentido jurídico, no tecnicismo, né? Mas toda essa empolgação, né? E, ao mesmo tempo, o afastamento da desesperança. O órgão STF nos remete a uma
esperança, né? Como no caso do nepotismo, bem como para tantas outras situações, e a sua relevância fica bem evidenciada, né? Então, como não podia deixar de ser, professor Edivaldo, a sua explanação foi brilhante, muito clara, muito lúcida, nos trouxe também um enriquecimento histórico e, em nome da FATEC, que inclusive também se faz representada aqui na figura do seu mantenedor, que também é um advogado, doutor Antônio Gomes, que se faz presente aqui, né? Nós agradecemos pela sua participação, por ter aceito o convite e por nos brindar exatamente com toda essa exposição. Muito obrigado, professor Edivaldo. Obrigado a você pelo convite e cumprimento o nosso representante da mantenedora. Ok, professor, muito obrigado. Eu, nesse momento, gostaria, então, de convidar o professor Gustavo Garcia, né, que, para todos os outros que ainda não conhecem, né, tem uma passagem aqui pelo Brasil, ele tem uma história aqui no Brasil. E eu fui agraciado de tê-lo conhecido e ter trabalhado com o professor Gustavo, né? No escritório aqui nosso de advocacia. O professor Gustavo contribuiu muito, sempre muito inteligente, sempre muito dedicado e sempre além do seu tempo, né? E aí o professor Gustavo depois, né, teve algumas passagens aí pela América Latina, né, atuando no Peru, depois regressou ao Brasil e retornou ao Equador, né, onde exerce o cargo de magistrado do Tribunal Andino, né? Então, o professor Gustavo Garcia, que também é professor de alguns cursos de mestrado, né? E que hoje vem dar o seu contributo nesse seminário internacional, tá? Para tratar exatamente do controle de ilegalidade no Tribunal Andino. Então, professor Gustavo, uma satisfação revê-lo e, nesse momento, eu lhe passo a palavra. Muito obrigado, Farner. Muito boa tarde, boa noite às pessoas que estão no Brasil também. Eu quero, em princípio, agradecer muito o seu gentil convite. Para mim é uma grande honra estar aqui com todos vocês. Eu quero cumprimentar, saludar também a meus companheiros de painel, o Dr. Escudero em Equador, o Dr. Zuluaga em Colômbia. E eu quero fazer uma menção especial ao professor Edivaldo Brito, porque realmente ele deu uma aula magna aqui para todos nós. É uma grande honra para mim compartilhar esse espaço com ele. Eu conheci o trabalho dele desde que eu estive lá no Brasil, o trabalho, as reflexões e sobretudo, eu ressalto a paixão com a qual ele defende o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Eu acho que a defesa que ele faz, não somente do Supremo Tribunal Federal, mas do judiciário e do papel, do rol que tem o judiciário em todos os países e em todas as democracias, que é verdadeiramente importante e que deve ser sempre ressaltado e ressalvado. Eu agradeço muito o professor Edivaldo Brito pela oportunidade de partilhar esse espaço, de ter ouvido o senhor nessa palestra brilhante, como bem falou o nosso colega Farner, e para mim é uma grande honra mais uma vez estar aqui. Eu vou compartilhar, Farner, se eu posso compartilhar a tela? É possível, né? Sim. Tá bom, não sei se todos vocês conseguem. Dá para ver? Sim. Tá bom. Então, o dia de hoje, e agradecendo mais uma vez o convite, eu quero partilhar com vocês o tema do controle de ilegalidade na comunidade andina, que é uma comunidade, um processo de integração, como nós vamos estudar a continuação, muito particular, que é próprio da nossa sub-região e que o processo de integração mais antigo da região tem 51 anos, ele nasceu em 1969, é o processo que tem um nível maior de institucionalização na América Latina e também o processo que tem um ordenamento jurídico obrigatório vinculante para todos os países membros. Então,
eu queria compartilhar com vocês hoje 4 ideias fundamentais: o que é a comunidade andina e o que significa que ela seja supranacional, um processo supranacional, equiparável unicamente com a União Europeia. Depois, o que significa o ordenamento jurídico da comunidade andina e, sobretudo, o que esse ordenamento estabelece direitos para as pessoas, para os cidadãos andinos. Não é somente um processo de países, mas também involucra os cidadãos que têm direitos reconhecidos. Passar um pouquinho para a labor que faz o Tribunal de Justiça como a Corte Permanente e, finalmente, conversar sobre a ação de incumprimento como um mecanismo judicial através do qual os cidadãos andinos podem fazer valer os seus direitos quando os países, de alguma forma, eles afetam esses direitos reconhecidos pela normativa andina. Então, o que é a comunidade andina? A comunidade andina, como eu estava falando, é uma organização internacional de integração. Ela foi fundada em 1969. Na época, tinha 5 países: Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e também o Chile era parte. Depois, no 73, entrou a Venezuela. Em 1976, o Chile, lamentavelmente, deixou muito cedo a comunidade andina, e em 2006, a Venezuela também. Então, desde 2006 até a presente data, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru formam parte da comunidade andina. Esses 4 países decidiram, de forma voluntária e em exercício pleno da sua soberania, formar parte desse processo de integração. E esse processo de integração, ele tem personalidade jurídica internacional, é dizer que, à margem dos estados, a própria comunidade ela é um sujeito do direito internacional público e ela pode contrair direitos e obrigações e também pode intervir nas relações com os outros estados ou com outros organismos de forma independente aos estados. Ela foi criada através de um tratado internacional, o Acordo de Cartagena, que foi assinado em 1969, como a gente já falou. E esse Acordo de Cartagena, que é uma norma jurídica do direito internacional público, é também a norma fundamental constitutiva originária de um novo ordenamento jurídico que surgiu a partir dessa data, que é o direito comunitário andino, que vamos ver que é um direito próprio, particular, autônomo, diferente dos direitos nacionais e também dos instrumentos do direito internacional público tradicional. A comunidade andina tem também órgãos e instituições que conformam o que a gente denomina o Sistema Andino de Integração, que é aquela estrutura institucional desenhada para executar os mandados do Acordo de Cartagena. Esse acordo, esse tratado internacional, ele, em primeiro lugar, institui esse sistema de integração. E o sistema de integração, ele visa a cooperação econômica e social, à procura do desenvolvimento equilibrado, harmonioso e em condições de equidade entre os países membros. Esses são os objetivos principais do acordo. Os países decidiram se juntar para, dessa forma, juntos, alcançar esse desenvolvimento equilibrado, harmonioso e em condições de equidade. Estabelece também o acordo a finalidade da comunidade andina. E é muito importante lembrar que a finalidade da comunidade, a razão de ser dessa comunidade e das suas instituições, é melhorar persistentemente o nível de vida dos habitantes da sub-região. Então, não é somente um acordo de países, não é somente para empresários, mas fundamentalmente para os cidadãos andinos. Define o sistema institucional, porque é lógico que precisamos de instituições para executar os objetivos do acordo, e, finalmente, poderemos equiparar o acordo, a Constituição dos países, como a norma fundamental da comunidade andina, pela natureza programática, porque é o acordo que vai definir os mecanismos e as políticas andinas que vão ser executadas depois pelos órgãos. Vocês têm aí todos os órgãos do Sistema Andino de Integração, podem ver que é uma institucionalidade muito ampla, muito grande. Não vamos falar de todos eles, mas simplesmente lembrar que o órgão principal do sistema é o Conselho Presidencial Andino. De fato, ele se reuniu a semana passada e esse ano quem vai exercer a presidência da comunidade andina é a Colômbia. O ano passado foi a Bolívia durante os 50 anos. E os presidentes reunidos uma vez por ano, eles vão dar as diretrizes de como deve funcionar o processo durante o ano que corresponde à sua presidência. Tendo os órgãos que têm competência legislativa, eles aprovam decisões, que são normas jurídicas vinculantes,
que é o Conselho Andino dos Ministros das Relações Exteriores e a Comissão da Comunidade Andina. A comissão ela é conformada pelos ministros de comércio dos países. Está também a Secretaria-Geral, com sede na cidade de Lima, e a Secretaria-Geral é o órgão executivo do processo de integração andina. E tem, logicamente, o Tribunal de Justiça, com sede na cidade de Quito, que é o órgão jurisdicional. A parte desses órgãos, que seriam os principais, tem outros, como vocês podem apreciar aí na tela, por exemplo, a Universidade Andina, que é o órgão acadêmico, que é muito importante, o Parlamento Andino, que é o órgão deliberante, e tem outras instituições que apoiam a labor da comunidade andina. Uma das características essenciais da nossa comunidade é a supranacionalidade. Ela tem esse atributo da supranacionalidade. E eu coloquei aqui na tela uma passagem de uma sentença da Corte Constitucional da Colômbia, que quando a Corte Constitucional da Colômbia estava avaliando a constitucionalidade do protocolo que modificou o Acordo de Cartagena, pelo qual foi criada a Comunidade Andina em 1996, a Corte Constitucional da Colômbia fez essa reflexão que eu acho muito importante para entender o que é a supranacionalidade. E o que disse a Corte Constitucional da Colômbia foi: o vínculo que une o cidadão às autoridades nacionais agora se estende em relação aos órgãos da comunidade, que também são titulares do poder público e, como tal, não podem ignorar que as suas competências têm origem na decisão dos povos soberanos e o exercício dessas competências está condicionado positivamente a respeito de princípios legais que estão no nível superior, como, logicamente, os direitos fundamentais e também os direitos humanos. Por que é importante entender que a supranacionalidade ela vai permitir que os países, os estados, deleguem o exercício de competências que são soberanas, mas que antes estavam reservadas unicamente para os poderes constituídos dos países. Mas os países que decidiram formar parte da comunidade andina, eles decidem delegar parte do exercício dessas competências aos órgãos comunitários que, como falava a Corte Constitucional da Colômbia, tem agora também um vínculo direto com os povos e a eles devem também o exercício das suas competências. Esse fato dos estados delegarem essa parte do exercício dos poderes legislativos, executivos e jurisdicionais é uma das questões essenciais da supranacionalidade. Porque esses órgãos comunitários com essas competências, eles são independentes dos governos. A diferença dos órgãos intergovernamentais, onde são os representantes dos governos que formam parte deles, na comunidade andina supranacional, os órgãos, a Secretaria-Geral, o próprio tribunal, são órgãos independentes dos governos. Quem trabalhamos nesses órgãos não somos representantes dos governos, mas nós somos funcionários andinos e nós trabalhamos pela comunidade andina e, logicamente, pelos cidadãos andinos. As decisões que são tomadas pelos órgãos comunitários, elas são obrigatórias, elas são vinculantes. Os países e todas as suas instituições administrativas e judiciais têm que cumprir as normas e as decisões que tomam os órgãos comunitários. E outro elemento fundamental da supranacionalidade é que, além dos estados e além das instituições públicas, os cidadãos andinos são os destinatários das normas. E essas normas andinas estabelecem direitos para os cidadãos. Isso quer dizer que quando os cidadãos andinos, eles de alguma forma vêm afetados os seus direitos, que estão reconhecidos na normativa andina, eles podem acudir tanto às autoridades judiciais nacionais como ao próprio Tribunal Andino para reclamar o respeito, o reconhecimento, o respeito desses direitos e, inclusive, reclamar a reparação dos danos que podem ser causados pelos países. E, logicamente, a existência de um tribunal permanente faz parte desse atributo da supranacionalidade. A comunidade andina, então, ela é uma comunidade jurídica, é uma comunidade de direito. Isso significa que existe um ordenamento jurídico andino que ele tem um sistema de fontes próprio e tem umas características próprias também. Qual é o sistema de fontes do ordenamento jurídico andino? Basicamente, tem fontes originárias ou constitutivas, que são os acordos principais, o Acordo de Cartagena, o Tratado de Criação do Tribunal Andino, e as fontes secundárias ou derivadas são aquelas normas jurídicas que são criadas pelos órgãos andinos. As decisões do Conselho de Ministros, as decisões da Comissão, as resoluções da Secretaria-Geral da Comunidade Andina, que a Secretaria pode ter resoluções normativas,
que vão regulamentar as decisões, e também tem resoluções tipo ato administrativo, que vão resolver questões particulares de efeitos particulares. Também os convênios que sejam adotados pelos países membros formam parte do ordenamento jurídico andino. E, logicamente, a jurisprudência do Tribunal Andino e os princípios gerais do direito completam esse sistema de fontes. Esse ordenamento jurídico, os acordos internacionais e as decisões e resoluções, elas têm essas características que vocês podem ver aí. São obrigatórias, a gente já falou, os países têm que cumprir essa norma, não podem deixar de cumprir a normativa andina. Tem essa característica da aplicação imediata. A diferença dos tratados internacionais, que na maioria dos nossos países eles têm que ser incorporados à norma interna, e essa incorporação passa por uma aprovação das assembleias, dos congressos nacionais, passa até por um controle prévio de constitucionalidade. As normas andinas, elas são aplicadas de forma imediata, elas entram em vigência desde o momento em que elas são aprovadas e publicadas na Gaceta Oficial do Acordo de Cartagena. E essa Gaceta Oficial, ela é digital, ela está na página web da Comunidade Andina, e elas entram em vigência imediatamente no território dos 4 países membros. Gostam também de eficácia direta. Isso quer dizer que todos os destinatários das normas andinas, principalmente os cidadãos, podem acudir ante as autoridades administrativas e judiciais e exigir o cumprimento da normativa andina de forma direta. Também tem o princípio da preeminência. O que acontece se uma norma andina ela colide, ela confronta uma norma nacional? No caso concreto, o juiz ele tem que privilegiar a aplicação da normativa andina e tem que deixar de aplicar a normativa nacional. Não é que a norma andina deroga automaticamente a norma nacional, mas no caso concreto, onde tem 2 normas contrárias